E sinto que, apesar de não ser negro, de aspecto, posso falar de uma associação que é maioritariamente constituída por pessoas oriundas ou descendentes de cabo-verdianos, guineenses, angolanos, etc. Isto, como dizia o Miyakoto numa conferência internacional, quando foi para a mesa e chegou lá: olha, vocês desculpem, mas eu não sou nem mulher, nem negro. Sou moçambicano, mas não sou negro, não é? E, portanto, já aqui eu começo a abrir um pouco aquilo que me parece que pode ser a minha reflexão, é que nós podemos falar da cultura dos outros, podemos e devemos. E nós podemos escolher, quando somos crescidos já, a cultura e as práticas culturais que queremos, até as línguas. O Ami Malouf, num livro muito recente, que eu acho que é quase leitura obrigatória, para quem leu As Identidades Assassinas, como muito bem o Jorge referiu, ler O Mundo Sem Regras é quase que obrigatório hoje em dia. E ele diz que, hoje em dia, o único território, de facto, que pode ajudar a que a humanidade se entenda é o território da língua, ou das línguas. E ele diz, e muito bem, que nós devemos falar a nossa língua materna, mas devemos falar depois mais uma, e se possível até mais outra. E, de facto, este falar das línguas é um meio caminho andado para nós pensarmos como os outros pensam. Porque viver só das traduções e daquilo que nos dizem do que o outro disse, às vezes não chega. E, portanto, o falar 2 ou 3 línguas é um projeto que eu acho para as escolas, para este país, e que, felizmente, este país está a assumir. Quer dizer, este país está a assumir que toda a gente, pelo menos, 2 línguas tem que falar. E como nós temos, cada vez mais, em presença em Portugal, como sabem, comunidades falantes de muitos e diferentes, como se diria, não sei vocês, muitos e desvairadas gentes, não é, que estão cá, eu espero que nós saibamos aproveitar essa felicidade que temos e possamos falar as línguas de leste, possamos falar até as línguas da Ásia que estão cá, possamos falar as línguas da América Latina, enfim. Eu ia-vos só referir uma experiência que para mim foi determinante e que foi aquilo que eu senti como um grande desejo de cultura e de saber que eu encontrei, e volto agora ao meu périplo africano, que eu encontrei nos liceus em África. Estou-me a reportar a uma altura pelos anos 78, 79, anos de grande dificuldade, concretamente em Guiné-Bissau, e em que, como não havia luz nas casas, luz elétrica, grande parte dos alunos do liceu estudavam em Bissau e nas cidades que tinham iluminação pública debaixo dos candeeiros. Eu não percebi o que era primeiro e depois chamaram a atenção de que todos os sítios onde havia um foco de luz, os jovens, os rapazes, os rapazes, vinham para ali e estudavam, liam. E isso a mim deu-me que pensar, porque eu de facto estava em escolas onde, como vocês sabem, isso ainda continua a acontecer, infelizmente, onde as pessoas estudam até uma certa hora, depois podem preparar trabalhos para provas ou exames, e quando chega ao fim do ano, dão os livros fora, não é? Muitas vezes. Ora, isto foi uma situação que eu não vi em muitas casas muito humildes, e estou a referir-me concretamente, mais uma vez, a Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique, onde os livros são um bem precioso, muito idêntico àquela preciosidade que era da Idade Média e depois do Renascimento, quando o livro era um objeto caro e raro que era preciso estimar e cuidar. Eu acho que as questões da cultura, e agora vindo a quem me convidou, portanto, à Associação Cultural do Mundo da Juventude, a cultura é determinante e é um caso singular que vocês podem encontrar se puserem a Associação Cultural do Mundo da Juventude na internet. Aparece-vos uma página muito bem construída e em que tem os objetivos, como é que foi criada, o que é que tem feito. Eu despeço no dedo que havia uma associação que é legalmente constituída em 87 e que resolve questões tão importantes como os direitos das pessoas que lá vivem, as obrigações que têm, a organização social e comunitária, a ligação com a escola. Por exemplo, as escolas que funcionam de primeiro sítio no bairro, e eu conheço-as bem, são escolas onde há maior sucesso, onde os meninos não faltam, onde as famílias vão às reuniões. E isto é porque há um trabalho articulado e muito consequente
entre todo aquilo que são os polos de civilidade no bairro, um dos quais é esta associação, que é de facto muito importante. O Jorge falou há pouco, e houve uma pergunta nesse sentido da plateia, as questões da identidade e da afirmação. Eu penso que nós, e para me fazer entender, somos confrontados hoje com dois modelos que já têm alguma história há algum tempo. Há um modelo, que eu diria um modelo francês, em que quem lá vai é metido numa espécie de trituradora e ao fim de algum tempo é francês. Na língua, o nome, inclusive o nome constante, é mudado. E a cultura, a própria escola francesa, durante muito tempo teve muita dificuldade em aceitar que os meninos que vinham da Argélia, ou que vinham até do Vietnã, não era o caso, ou que vinham de Portugal ou de Espanha, ao fim de uma ou duas gerações não eram de parte inteira de cidadãos franceses. É louvável, eu não estou evidentemente a tomar partido por um ou outro modelo, mas é muito diferente, por exemplo, do modelo inglês. O modelo inglês, de certo modo, e sem ter o extremo que é os Estados Unidos ou a África do Sul, o apartheid, o modelo inglês permitia às comunidades viverem como tal e em cultura, mas eu não chamaria gueto, mas é parecido. Não é? Portanto, a cultura existia como tal, muitas vezes em territórios bem demarcados e em que, mesmo que não fosse, digamos, obrigatório ou um esforço por ser nesse sentido, acabava por ser, porque as pessoas iam saindo das que não queriam lá estar e iam vindo as outras que se aproximavam, por reunião familiar, etc. E estes dois paradigmas, digamos, que eu aponto como situações extremas, claro que depois há várias nuances, até no mesmo país, mas de facto significam que há formas muito diferentes de integrar aquilo que é a diferença e de lhe dar expressão. Eu estou convencido, pelo que vejo e mais pelas leituras que faço, que tanto um modelo como o outro não servem o nosso tempo. E têm que ser ajustados, têm que ser, digamos, atualizados. Pessoalmente eu sinto que o nosso mundo e o futuro é um mundo de circulação de pessoas. Como sabem, temos na Europa algumas regras, algumas restrições a circulações de fora do espaço Schengen, mas, digamos, aquilo que nós vemos e aquilo para que o mundo tende é para que a circulação de pessoas não possa ser travada. E ela vai acontecer. Mesmo se circunscrevemos apenas ao espaço europeu, nós temos circulação de pessoas. Eu tenho na minha escola checos agora, e tenho polacos, e vejo gente da Itália, e vejo gente do norte da Europa, da Noruega. E isto é a realidade. Quer dizer, os meus alunos de 20 e tal anos, alguns deles, ao fim de fazerem Erasmus, já alguns falam islandês e falam umas outras línguas que eu nem imaginava que existiam. Portanto, este mundo é um mundo diferente. E é um mundo que vai, talvez mais do que nunca, ser confrontado com diferentes práticas culturais, diferentes opções de vida, diferentes concepções religiosas. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Talvez a opção e a ligação a uma religião seja aquela que hoje em dia pode incorrer em mais perigos e dramas se é exacerbada e se torna fundamentalista. E, portanto, é com isso que nós vamos viver. No caso da Associação Cultural, muitas vezes das atividades culturais, foram as atividades culturais que permitiram que tudo o resto acontecesse. O resto incluiu o trabalho social, o trabalho com as crianças, o trabalho, por exemplo, de evitar a violência sobre as mulheres, a questão, por exemplo, do acesso a determinados tipos de cuidados que as pessoas têm que ter e que não tinham, embora tivessem direito a eles. Isso foi tudo pela cultura. Ou seja, foi porque se criaram grupos em que as pessoas tinham confiança e que lhes davam grande prazer e gosto, que tudo o resto começou a surgir, porque as pessoas conversam, estão e conversam. Mas quando eu conheci a associação estava num tal gueto parecido com aquilo que eu vos descrevi da citação de Inglaterra. Existiam, tinham força, eram conhecidos, mas quando havia festas chamavam-se sempre, e eu não resisto até a ler exatamente. Por exemplo, em 1990, um dos grupos do bairro participa no Chamitou e, de forma louvável, num Viver África no outono em Lisboa. E, claro, foi uma forma muito bem encontrada de mostrar à cidade de Lisboa que havia outras realidades dentro da cidade.